Olá, alunos! Tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando. E hoje estou aqui, sou a professora Amanda, ministro aula na Rede Municipal de Ensino, e hoje temos mais uma aula de História. E o tema é a ferrovia, a importância das ferrovias no Brasil no passado e a necessidade de investimento no transporte ferroviário para o desenvolvimento do país. Estão vendo essa imagem? Então, quem já viu essa imagem? Quem já viu esse objeto aqui em Campo Grande? Essa locomotiva está situada na orla ferroviária no centro de Campo Grande. Quem tiver interesse, estiver passando por perto, vá lá para conhecê-la. Essa aqui é uma estrutura que está lá, tem 5 metros, tem 20 toneladas e é para a gente remeter ao passado e lembrar do contexto histórico de Campo Grande. Para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da ferrovia, é necessário que a gente saiba o que são os meios de transporte, Quais são, que tipos que existem? Vamos conhecer? Bom, os meios de transporte, eles são um conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizado no transporte e movimento de pessoas e cargas de um lugar para o outro. No contexto do desenvolvimento de países e das sociedades, os meios de transporte são um elemento fundamental para que o crescimento aconteça, para que haja uma estrutura no local. Bom, você pode escolher um transporte individual, como o cavalo, a bicicleta, ou até mesmo um coletivo, como o ônibus e o avião, não é mesmo? Vamos conhecer agora todas as modalidades de transporte que existem. Bom, a modalidade de transporte terrestre, como vocês estão vendo, ela pode ser tubular, ferroviária, rodoviária. Estão vendo aí os tubos, a ferrovia e a malha rodoviária. Também pode ser aquático, como os navios, barcos, Aéreo, como o avião. Como nós vimos na modalidade de transporte terrestre, o dutoviário, ele é uma modalidade que consiste em tubos que transportam substâncias gasosas, líquidas e sólidas. O Brasil, juntamente com a Bolívia, possui um gasoduto que transporta gás natural da Bolívia para outros estados brasileiros. Bom, nós falamos que o transporte, eles podem ser individuais e coletivos. O transporte individual não importa muito se o passageiro é dono ou não do veículo. Ele também tem uma liberdade, uma flexibilidade de horário, Você pode escolher os trajetos múltiplos e sucessivos dentro de uma mesma viagem. E as cargas também. Dependendo da demanda, você pode carregar a carga ou não. Já o transporte coletivo, ele é fornecido pelo Estado, por outros órgãos ou concessionárias, e ele é considerado um serviço essencial. Ou seja, a sua interrupção coloca em perigo iminente a sobrevivência, a saúde e a segurança da população. Mas quando que surgiu essa necessidade de o ser humano transportar produtos e cargas? Isso aconteceu há muito tempo. Vamos lá? Desde o início dos tempos, o homem se locomove de um lugar para o outro. Mas quando a proporção de indivíduos aumentou na comunidade e os seus bens a transportar, o homem se deparou com um problema. E aí ele tinha que resolver esse problema, ele tinha que arranjar uma solução para isso. E foi quando ele percebeu que troncos flutuavam na água. E essa foi a primeira forma que o homem primitivo encontrou de se locomover na água. Ele também percebeu que ele poderia domesticar os animais que ele caçava. E então foi aí que surgiu os primeiros transportes movidos a bois, a cavalos. Há muito tempo, os povos já percorriam grandes distâncias por terra para transportar produtos. Os fenícios, por exemplo, utilizavam a rota terrestre com muita intensidade. Já os egípcios transportavam pelo rio Nilo. Eles carregavam seus produtos, lãs, tecidos e traziam produtos de outros lugares. Eles utilizavam a rota aquática também com muita intensidade. E no Brasil? Como os meios de transporte se desenvolveram? O que aconteceu? Vamos desde esse processo histórico, sabendo desde o início como apareceram as vias terrestres, Como que aconteceu todo o investimento desde o início. Bom, no Brasil colônia, a má situação de Portugal, aliada à falta de desinteresse de investimentos na colônia, porque até então ela não trazia retorno financeiro. Os caminhos abertos até 1822 eram ligados a necessidades do engenho, a apreensão de indígenas, as buscas por metais e pedras preciosas e outros.
Então, a ligação que era feita entre as capitanias era feita em longas distâncias e por várias embarcações. Mas mesmo assim, a coroa não investia nesse tipo de transporte, porque eles estavam preocupados, na época, em proteger o Brasil contra invasores, em fortificar o nosso país. Nessa época, o Brasil recebia muitos invasores de outros países europeus, então a preocupação era grande. Bom, com o início do Império, as coisas mudam, né? Aí veio a independência do Brasil e realmente ele necessitava de investimentos de transporte. Neste momento, começa a construção das primeiras ferrovias no Brasil. O lançamento da primeira pedra fundamental do Brasil contou com a presença de Dom Pedro II e outras autoridades. Essa estação tinha como objetivo integrar as regiões e escoar produtos do interior para o comércio e os portos. Bom, essa ferrovia recebeu este nome em homenagem ao Irineu Evangelista de Souza, que era o empresário que o imperador incumbiu de construir a ferrovia. Mas em Campo Grande, você já ouviu falar ferrovia em Campo Grande? Sim, em 1914, essa ferrovia chegou em Campo Grande. E eu dei um pulinho lá na esplanada ferroviária para mostrar isso para vocês de perto. Vamos ver um vídeo que a professora Amanda produziu para vocês? Bom, e já que estamos falando de Campo Grande, que tal aprender um pouquinho mais sobre essa história, indo direto ao local, conhecendo a esplanada ferroviária? Vamos lá? Aqui era a estação ferroviária de Campo Grande, olha. Seguindo todo o seu trajeto, aqui era a plataforma onde desciam vários migrantes, vindo de vários lugares, transporte de pessoas. Aqui ficava muito cheio, era uma faceirice quando o trem chegava. A linha tronco, como era chamada, foi construída em 1912, em duas frentes. A primeira saindo do Porto Esperança, margem esquerda do Rio Paraguai. A segunda saindo do lado oposto de Jupiá, margem direita do Rio Paraguai, a Água Clara. As duas se encontram em 1914 no município de Campo Grande, a chamada Estação de Ligação. Com a vinda da ferrovia, Campo Grande ganha o seu primeiro arruamento, ou seja, a organização das ruas e praças, casas em alvenarias e novos estilos. Campo Grande recebeu muitos migrantes nessa época, gente vinda de todos os lugares. Foram anos de movimentação de pessoas e cargas. Em fevereiro de 95, foi desativado o trem de passageiros entre Campo Grande e Corumbá. E 2 de junho de 1996, a última linha de passageiros entre Campo Grande e Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Assim, os trens de passageiros, desde então, foram suprimidos em toda a Malha Oeste. Estar na esplanada remete ao passado. Quando você observa aquelas ruas todas organizadas, o centro da cidade em volta, algumas casas comerciais, aquele estilo de alvenaria daquela época, você compreende um pouco mais sobre o processo histórico de Campo Grande. Outras cidades do estado também seguem o mesmo padrão, porque eram cidades por onde o trem passava também. Te convido, a hora que tiver um tempo, dê um pulo na esplanada, conheça mais um pouco sobre a história de Campo Grande. Bom, gostaram do vídeo? Ah, que legal! Eu fui diretamente no local para mostrar para vocês como era a esplanada ferroviária, todo esse contexto histórico de Campo Grande, mas você também pode conhecer. Fica no centro de Campo Grande, dá um pulinho lá, conhece todas, né, as ruas, aquelas casas em alvenaria, estilo diferenciado, é muito bonito. Bom, mas agora que a gente falou de ferrovia, vocês perceberam já que a gente não vê mais o trem, não é? Quem vê o trem em Campo Grande? Agora vocês vão saber o porquê disso, o porquê que isso tudo aconteceu. Como entraram as rodovias nesse processo? Já na República Velha, em 1940, o governo estava com o presidente Juscelino Kubitschek. E ele tinha algumas estratégias, para trazer a rodovia para o Brasil. Ele pensava em integrar regiões que eram pouco povoadas, atrair o comércio, gerar capital e empregos. Foi então que o investimento foi massivo nessa área. Só que as ferrovias que tanto deram lucro, que tanto foram importantes no ciclo do café, acabaram sendo nesse momento desprezadas, sucateadas. Até então, a rota terrestre, a rota rodoviária, é a rota mais usada, seguida da marítima, da aérea
e, por último, a ferroviária. Mas isso está mudando. Nos últimos tempos, o Brasil registrou um número recorde de trilhos. Os transportes evoluíram bastante e em 2016 foram registradas 513 mil toneladas, né, de transporte de produtos. A soja e o minério de ferro são os produtos mais transportados na malha ferroviária. Mas ninguém pode dizer e ninguém pode negar que esse tipo de transporte ele é o mais eficiente, o mais econômico e até mesmo o melhor para o controle ambiental. Bom, vamos ver como será essa questão, porque a gente também precisa de investimento nessa área. Não importa se está crescendo, ela precisa de investimento para poder aprimorar e melhorar, não é mesmo? Essa aqui é uma matéria do G1, tá? Uma matéria que a professora tirou para vocês, para fazer uma comparação e para vocês entenderem a importância da malha ferroviária e o quão ela é importante nesse setor para o crescimento do desenvolvimento de um país. Tá? Um trem pode carregar 220 toneladas. Agora, já um vagão de metrô cabem 250 pessoas. Para você carregar esse número de pessoas, você necessitaria de 50 ônibus e, aliás, desculpa, 3 ônibus e 50 carros para carregar essa mesma quantidade de pessoas. Então, assim, é inegável que o transporte ferroviário, ele traz a vantagem da capacidade de carregar, não é mesmo? Por isso, o investimento nesse setor é muito necessário. Mas, se o investimento for realizado, as coisas vão mudar muito. Observando essa imagem, vocês vão ver que a capacidade atual são 5 milhões de toneladas, né? Mas a velocidade chega a ser menor do que uma bicicleta, 12 km por hora. Se ocorrer esse investimento, a projeção é que se carregue 54 milhões de toneladas e a velocidade aumenta para 32 km por hora. Bom, mas para que esse investimento aconteça, é necessário que a concessão se prorrogue por mais 30 anos, para que os investidores sintam segurança de fazer esse investimento. Mas a princípio também é necessário que resolva-se primeiro a malha paulista para depois resolver a malha oeste. Bom, agora vocês entenderam, né, crianças, e compreenderam que o quão é importante o investimento na área ferroviária e como isso também vai ser bom para o nosso país. Agora, a professora se despede, espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês continuem pesquisando e investigando para vocês terem noção de como o trem é importante para nós.